E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, passando aqui para comentar e responder a prova da Comusa, a Companhia de Novo Hamburgo para Água e Esgoto. E eu vou responder as 10 questões de conhecimentos específicos para a prova de nível técnico, para o cargo de técnico em tratamento de água e esgoto. Particularmente, achei uma prova fácil, porém não gostei da forma como as questões foram abordadas. Embora as questões não fossem difíceis, algumas até bem tranquilas para serem respondidas, pouco foi abordado sobre a rotina de fato de um técnico, sobre a aplicação de conhecimentos específicos, sendo questões um pouco vagas e que não refletem a realidade do trabalho do técnico em tratamento de água e esgoto, ok? Mas faz parte, né? Espero que vocês tenham ido bem, principalmente quem estudou aqui pelo canal. A Fundatec, que foi a empresa que aplicou essa prova, ela não tinha muito histórico de questões, então não deu para fazer nenhuma prova específica, não deu para ver o que ela costuma cobrar dos candidatos em conhecimentos específicos, porque não tinham provas anteriores na área de saneamento que a gente pudesse usar como base. Agora temos a primeira e veio aí essa surpresinha, beleza? Então, bora responder essas 10 questões de conhecimentos específicos. Questão 31 da prova do tipo 1. Uma determinada indústria possui um resíduo sólido com a seguinte característica: a amostra representativa forma uma mistura potencialmente explosiva com a água. Sendo assim, de acordo com a NBR 10004 de 2004, esse resíduo deve ser classificado como... Bom, se forma uma mistura potencialmente explosiva, isso é uma característica de reatividade. Se possui reatividade, o resíduo é classificado como classe 1, perigoso, o que nos dá a alternativa A. São 5 características que conferem aos resíduos a periculosidade: corrosividade, patogenicidade, inflamabilidade, toxicidade e reatividade, que é esse caso aqui, beleza? Portanto, questão 31, alternativa A. Questão 32. De acordo com a NBR 10007 de 2004, analise as assertivas sobre os métodos de amostragem. Essa aqui foi meio chatinha, tá? Mas dava para saber mais ou menos as respostas, mesmo sem ler a NBR 10007. Então, primeira assertiva: o ponto de amostragem é o local onde será coletada a amostra? Sim. Então, onde a gente vai coletar a amostra é denominado como ponto de amostragem. Portanto, esta primeira assertiva é verdadeira. Segunda, não é necessário, durante a fase de planejamento, estabelecer quais as análises e ensaios que serão necessários e qual o volume de amostra é necessário para cada um deles. Obviamente, isso é falso. Imagina você ir coletar uma amostra sem saber exatamente o que você tem que coletar, qual frasco você vai ter que usar, qual técnica você vai ter que utilizar, a quantidade. Então, não tem muito sentido. Essa segunda assertiva é falsa, ok? Nem precisava ter lido a norma para imaginar isso daí. Terceira, apenas as amostras voláteis devem ser identificadas imediatamente após a coleta. Isso poderia conferir um erro de amostragem, né? Você pode misturar as amostras, independente delas serem voláteis ou não, todas devem ser identificadas após a coleta. Portanto, essa terceira assertiva também seria falsa. Quarta, para a obtenção da faixa de variação da concentração do resíduo, devem ser coletadas no mínimo 3 amostras simples. E essa que podia causar um pouco de dificuldade, mas ela é verdadeira. Na própria NBR, no item 31352, diz exatamente isso. Para obtenção da faixa de variação de concentração do resíduo, devem ser coletadas no mínimo 3 amostras simples. Então, de todas as assertivas, essa era a que podia causar um pouco mais de confusão. Quinta, na ficha de coleta deve conter apenas a data e hora da coleta de amostra.
É claro que não, né? Nós temos que dar o máximo de informações possíveis. Inclusive, na norma são 9 itens minimamente obrigatórios. Então essa quinta também é falsa. Imagina, né? Colocar só data e hora da coleta sem informar o que tem lá dentro. O laboratório vai receber, pode ser uma coisa explosiva, uma coisa volátil, uma coisa que se perde, então não tem sentido. Logo, só a questão 1 e a 4 são de fato verdadeiras. O resultado da somatória dos números correspondentes às assertivas corretas é 1 mais 4 é 5, portanto, alternativa B de bola, correto? Próxima. Questão 33. Tem ali uma lacuna, um espaço a ser preenchido, e o resto da frase diz o seguinte: é a unidade do sistema de abastecimento de água responsável pelo enquadramento da água a ser fornecida à população nos padrões de potabilidade. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Então nós temos lá tratamento de água, bateu na trave, né? Mas tratamento de água se refere ao processo como um todo, não à unidade. Estação de tratamento de efluentes? Não, né? Alternativa C, estação de tratamento de água? Sim, essa é a resposta correta. Questão 33, alternativa C, portanto. Estação de tratamento de água é a unidade do sistema de abastecimento de água responsável pelo enquadramento da água a ser fornecida à população nos padrões de potabilidade. Embora a palavra água apareça bastante vezes aqui, né, seja até meio redundante, essa é a resposta correta. Beleza? Próxima. Questão 34, tem um texto meio grandinho aqui, respira fundo. As doenças de veiculação hídrica, como o próprio nome já diz, são doenças em que a água é o principal veículo de transmissão. Essas doenças são consideradas um problema de saúde pública e estão relacionadas ao meio ambiente, sendo que fatores como a deficiência do sistema de abastecimento de água tratada, a insuficiência de saneamento básico, o destino inadequado dos dejetos, a alta densidade populacional, as carências habitacionais e a higiene inadequada favorecem a instalação e rápida disseminação dessas doenças. Dentre as doenças a seguir, qual não é considerada uma doença de veiculação hídrica? Então ele dá aqui, alternativa A, cólera. Sim, cólera é uma doença de veiculação hídrica, né? Uma bactéria que é o Vibrio cholerae. B, giardíase. Giardíase é uma doença causada por um protozoário chamado giardia, né? Tem aquele problema, inclusive, com cistos de giardia e no tratamento de água é um problema quando aparece esse tipo de organismo. Removê-lo é muito difícil, né? Os processos de desinfecção não são tão eficientes para a remoção de cistos e ocistos, tanto de giardia quanto de criptosporídeo. Então, essa é, sim, uma doença de veiculação hídrica. C, amebíase. Também é uma doença de veiculação hídrica, é um protozoário também, a entamoeba. Alternativa D, hepatite C, essa é a nossa resposta porque ela é incorreta. A hepatite C é uma doença viral transmitida pelo sangue, portanto, não é de veiculação hídrica. Como o questionário quer a alternativa incorreta, essa seria a nossa resposta. E a alternativa E, febre tifoide, também é causada por uma bactéria, a Salmonella typhi, que causa a febre tifoide, também é uma doença de veiculação hídrica. Joia? Portanto, questão 34, alternativa D. Questão 35. Em laboratórios de microbiologia, análises clínicas e bioquímicas, são utilizados processos de eliminação de micro-organismos. Dentre esses processos, aí tem uma lacuna a ser preenchida, é um processo que destrói micro-organismos presentes em objetos inanimados, mas não necessariamente os esporos bacterianos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Essa aqui talvez tenha sido a questão que eu considero a mais difícil da prova. Diz a relação aí da desinfecção com os esporos de bactérias aeróbias, os esporos bacterianos. Na nova portaria de potabilidade da água, né, a portaria 888, que altera o anexo 5, né, da portaria de consolidação, os esporos bacterianos passaram a ser utilizados como padrões
para os processos de tratamento de água, para verificar a qualidade aí do processo de tratamento ou o nível de contaminação dos mananciais. Portanto, o que nós aplicamos dentro de uma estação de tratamento é a desinfecção química, alternativa B. Essa é a resposta correta desse questionário. A desinfecção química não é tão eficiente sobre os esporos de bactérias aeróbias, né, o tal do EBA, porque eles também se assemelham muito aos cistos e oocistos de protozoários. Portanto, quando a gente tem uma alta contaminação por cistos e oocistos, uma das formas da gente verificar a qualidade do tratamento e da desinfecção é a partir dos esporos de bactérias aeróbias, que estão presentes em maiores quantidades e têm características morfológicas muito semelhantes à dos cistos e oocistos. Assim como eles são resistentes aos processos de desinfecção, os esporos também o são, tá? Mas aos processos de desinfecção química, ok? Então, isso aí é um pouquinho mais chatinho de lembrar. Essa questão acho que é a mais difícil de todas, mas eu falo bastante disso no meu livro, no meu e-book, tá? Sistemas de abastecimento e tratamento de água para técnicos. Eu falo justamente também dessa questão da desinfecção sobre os esporos e sobre os cistos e oocistos. Beleza? Questão 35, alternativa B de bola. Próxima. Questão 36. Sobre as vidrarias comumente utilizadas em laboratório, analise as assertivas a seguir. Primeira, o Erlenmeyer é utilizado em análises titulométricas e aquecimento de líquidos. Sim, essa primeira é verdadeira, a gente usa o Erlenmeyer para isso de fato. Segunda, o balão de fundo chato é utilizado para aquecimento de soluções e reações com desprendimento de gases. Olha, essa aqui eu marcaria como verdadeira também. Essa é uma das funções do balão de fundo chato, beleza? Mas já já eu explico um pouquinho melhor isso aqui, mas eu marcaria como verdadeira. Terceira, a proveta é utilizada para medir precisamente volumes fixos de líquidos? Não, né? A proveta possui graduação, portanto ela mede volumes variáveis de líquidos, ok? O erro está aí nessa palavrinha, a terceira afirmativa é falsa. Quarta, a pipeta volumétrica, atenção, a pipeta volumétrica é utilizada para medir volumes variáveis de líquidos. É aqui que está o erro. A pipeta volumétrica mede volumes fixos. Se é uma pipeta de 10 ml, você só consegue medir 10. Se é uma pipeta de 25, você só consegue medir 25. Você não consegue pegar valores intermediários. Você só conseguiria isso com a pipeta graduada, ok? Por isso, a quarta afirmativa também é falsa. Portanto, de acordo com o meu conhecimento, eu marcaria que apenas a 3 e a 4 são falsas, mas não tem no gabarito, ok? O gabarito preliminar deu a alternativa D de dado. Ele considerou que o segundo item também é falso. Portanto, eu acho que aqui caberia recurso, uma vez que o balão de fundo chato, da forma que está sendo explicado ali, também é usado, né, para essas finalidades que estão aqui explicitadas. Portanto, eu acho que a questão 36 caberia recurso porque não tem gabarito correto. A meu ver, as questões 3 e 4 são incorretas. Beleza? Mas no gabarito preliminar, alternativa D. Joia? Próxima. Questão 37. No laboratório, podemos ter acesso a dois tipos de balança para pesagem de substâncias: a balança de precisão e a balança analítica. Em relação aos tipos de balanças, assinale a alternativa incorreta. Primeiramente, vamos entender o seguinte: as balanças de precisão e as balanças analíticas são muito comuns em laboratório. A diferença é o quanto de massa ela consegue medir com precisão, vamos dizer assim, depois da vírgula, ok? As balanças de precisão marcam acho que 3 casas depois da vírgula e as balanças analíticas marcam até 4 casas depois da vírgula. Então, a diferença entre as duas basicamente é essa daí. Então, vamos lá. Primeiramente, a questão quer a afirmativa incorreta. Alternativa A.
Ao utilizar a balança analítica, deve-se colocar o frasco de pesagem sempre no centro do prato de pesagem. É verdade, né? A gente tenta centralizar o máximo possível para que a gente consiga não causar nenhum desequilíbrio no prato da balança devido à sensibilidade altíssima dela. Então essa é verdadeira. B. Deve-se deixar sempre a balança analítica conectada à tomada e ligada para manter o equilíbrio térmico dos circuitos eletrônicos. Essa aqui até que é questionável, né? Vai depender de cada fabricante, mas em geral sim, a gente deixa ela ligada para manter sempre ali a sua calibração, para manter os sistemas de refrigeração funcionando, para não ter nenhum problema na hora de ligar a balança. Mas quando você liga ela, ela faz geralmente um automonitoramento para ver se está tudo ok. Então, essa é correta, mas mais ou menos também, beleza? Vamos ver as outras. Alternativa C. A balança analítica tem que estar sempre limpa e deve-se remover imediatamente qualquer composto que venha a ter contato com o aparelho. Além de sempre, antes de se iniciar a pesagem, o aparelho deve ser nivelado e zerado. Isso é verdade. Qualquer grãozinho de sujeira que esteja sobre o prato da balança vai ser medido devido ao nível de precisão que ela tem. Então a gente sempre limpa a balança antes de fazer outra medição, antes de iniciar uma medição. D. A temperatura do objeto a ser pesado na balança analítica deve ser igual à temperatura ambiente. Também é verdade, né? Objetos muito quentes ou muito frios podem acabar atrapalhando os sistemas eletrônicos da balança e causando imprecisão na hora de fazer a medição. Então essa também é verdadeira. Portanto, a alternativa E é a nossa alternativa porque ela é a incorreta. Vamos ver? Em geral, nas pesagens em balanças analíticas, toca-se com as mãos os objetos a serem pesados e estes devem ser pesados com as janelas laterais abertas. Não, é exatamente o contrário do que foi dito aqui, né? A gente evita manipular os objetos com as mãos porque até mesmo a gordura dos dedos interfere na massa que vai ser aferida e a gente fecha as janelinhas laterais da balança porque até mesmo correntes de ar conseguem modificar a massa que está sendo medida. Portanto, questão 37, alternativa E de errada, beleza? Faltam só 3, bora? Questão 38, essa é grande, hein? Vamos lá. O esgoto doméstico é aquele que provém principalmente de residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõem de instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas. Compõe-se essencialmente da água de banho, excretas, papel higiênico, restos de comida, sabão, detergentes e águas de lavagem. Em relação às características dos esgotos, considere as assertivas a seguir, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos lá. Primeira, as principais características químicas ligadas aos esgotos domésticos são matéria sólida, temperatura, odor, cor, turbidez e variação da vazão? Não, essas são propriedades físicas, ok? Portanto, a primeira assertiva é falsa. Segunda, a temperatura do esgoto é, em geral, pouco superior à das águas de abastecimento, e a velocidade de decomposição do esgoto é proporcional ao aumento da temperatura. Essa é verdadeira, né? As águas servidas têm ali muita água quente, que vem de processos industriais, processos de refrigeração, cozimento, banhos, né? Então, a temperatura da água do esgoto, né, tende a ser um pouquinho maior do que a temperatura média aí, das águas dos outros tipos de águas, né? Água potável, por exemplo, ok? E sim, a velocidade de decomposição é ligada à temperatura da água, né? Quanto maior a temperatura até um certo limite, é preferencial para a decomposição, né? As bactérias se sentem mais animadas em decompor matéria orgânica. Portanto, a segunda também é verdadeira. Terceira, as principais características biológicas do esgoto doméstico são micro-organismos das águas residuais e indicadores de poluição. Sim, basicamente é isso mesmo que a gente tem, né? Protozoários, vírus, bactérias, fungos, eumintos, que são micro-organismos de águas residuais,
E os indicadores de poluição, que podem ser, por exemplo, algas, podem ser principalmente, né, os coliformes totais e fecais. Então essa também é verdadeira. Quarta afirmativa. Os carboidratos são produtores de nitrogênio e contêm carbono, hidrogênio, oxigênio. Aí, ó, aqui já está o erro. Algumas vezes fósforos, enxofre e ferro. Não. Os principais produtores de nitrogênio são as proteínas, ok? Então o erro está nesse primeiro pedaço aí. Até porque ele fala produtores de nitrogênio e depois em nenhum momento ele cita, né, este elemento químico na composição de uma molécula. Os carboidratos são o principal constituinte do organismo animal, mas ocorrem também em plantas. O gás sulfídrico presente nos esgotos é proveniente do enxofre fornecido pelos carboidratos. Bom, os principais constituintes de organismos animais também são as proteínas, né? Geralmente o carboidrato é a alimentação e a excreta disso aí. Portanto, essa afirmativa está totalmente errada. A cor e turbidez indicam de imediato o estado de decomposição do esgoto. É verdade assim, né? Não é uma regra, mas ajuda bastante. A tonalidade preta é típica do esgoto fresco? Não. E a cor acidentada, acompanhada de alguma turbidez, é típica do esgoto velho? Está invertido, né? Tonalidade preta é para o esgoto mais velho e essa acinzentada é para o esgoto mais fresco. Portanto, esta é falsa. Temos então falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, o que nos dá a alternativa D de dado. Beleza? Questão 38, alternativa D. Próxima. Questão 39. A água própria para o consumo humano, ou água potável, deve obedecer a certos requisitos. De acordo com os padrões de potabilidade da água, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A DBO, demanda bioquímica de oxigênio, é utilizada para se medir a quantidade de matéria orgânica presente no esgoto. Em outras palavras, medir a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica com a cooperação de bactérias aeróbias. Perfeito. Essa definição está muito boa. A alternativa A está correta, então não é o que nós queremos, né? Nós queremos a incorreta. B. A temperatura é um parâmetro físico de grande importância, uma vez que afeta a saturação de oxigênio dissolvido nos corpos d'água, as taxas das reações biológicas e das reações químicas. Perfeito, também está corretíssimo aqui. C. A turbidez é um parâmetro químico? Não, turbidez é um parâmetro físico. Então, a alternativa C é a que procuramos, ela é a incorreta. Deixa eu ver o resto da frase aqui. A turbidez é um parâmetro químico? Não, é físico, que mede a propriedade óptica de absorção e reflexão da luz. Aí tudo bem. Essa característica é avaliada pela quantidade de partículas em suspensão que interferem na propagação da luz pela água. O resto está correto, né? O erro está ali na classificação deste parâmetro, que é um parâmetro físico e não químico. Alternativa D. Vamos ver porque as outras são corretas também. Ou não, né? Vai que tem erro aqui. Alternativa D. O potencial hidrogênio iônico, pH, da água mede a concentração de íons H+ em uma solução. Ok. Essa característica indica se a água está ácida, pH baixo, neutra, pH 7, ou alcalina, pH alto. Tá certo, né? Embora alguns termos aqui pudessem ser melhor explorados, né? Tá certo, no contexto geral tá certo sim. Alternativa E. A presença de coliformes totais na água não significa risco imediato à saúde, porém é um sinal de contaminação, ou seja, que a água não está potável. Aqui tá certo, mas eu também vejo um errinho conceitual aqui, ok? Então vamos lá. A presença de coliformes totais na água não significa risco imediato. Beleza, é isso mesmo. Porém, é um sinal de contaminação, concordo também. Ou seja, que a água não está potável. Aqui que eu tomaria um pouco de cuidado, talvez até coubesse recursos. Se você pegar a Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, alterada pela 888, lá no anexo 1, tá? Vai ter a quantidade de amostras permitidas com a presença de coliformes totais na água. Para cidades com mais de 20 mil habitantes, até 5% das amostras
podem apresentar coliformes totais e ainda assim a água vai ser considerada potável. Logo depois vai ter o seguinte, lá no anexo 1, cidades com menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra mensal pode apresentar coliformes totais, tá? E ainda assim ela vai ser considerada potável. Portanto, esse último trecho aqui diz que a água não está potável. Se for levar ao pé da letra a legislação, esse último trecho estaria incorreto, porque a legislação tolera a presença de coliformes totais em uma quantidade ali mínima permitida, ok? E ainda assim a água é considerada potável. Portanto, fica aí, se você tiver com disposição para escrever um bom recurso, caso você tenha errado essa questão, né, você pode tentar alegar isso. Particularmente, eu acho que a banca não vai aceitar, mas ao pé da letra, essa alternativa E também estaria incorreta, ok? E vamos para a última questão 40. Alguns produtos químicos costumam ser empregados no tratamento de água. Dentre os diversos produtos químicos utilizados para tal função, o sulfato de alumínio e o sulfato ferroso são comumente no ou na... Bom, sulfato de alumínio e sulfato ferroso são coagulantes, portanto são aplicados na etapa de coagulação. Alternativa E. Joia? Questão 40, então, alternativa E. E assim a gente respondeu as 10 questões de conhecimentos específicos da Comusa Banca Fundatec para o cargo de técnico em tratamento de água e esgoto, beleza? 2 questões ali eu acho que talvez caberiam recursos, né? A questão 39 e a questão 36. Mas, novamente, eu acho que as bancas não vão dar muito mole para os recursos, mas se você estiver com disposição, caso você tenha errado essas questões e escrever aí um bom recurso para ver se a banca aceita, fique à vontade, é um direito seu, use isso a seu favor, inclusive. Beleza? Lembrando também que no primeiro comentário deste vídeo, eu vou deixar o link para o meu livro ou e-book, Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos. Se você puder comentar, compartilhar, deixar aquele joinha, isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos para todos vocês. Joia? Por hoje é só. Um abraço, um beijo e um queijo e até o nosso próximo vídeo.